Introdução ao Evangelho segundo Lucas. Autoria. A tradição cristã antiga atribui a autoria do Evangelho de Lucas a Lucas, o companheiro missionário do apóstolo Paulo, e identificado no Novo Testamento como médico. Essa tradição encontra apoio em testemunhos patrísticos, amplamente difundidos nos primeiros séculos da Igreja. Escritores antigos como Irineu, Clemente, Orígenes e Eusébio sustentaram que Lucas foi o autor tanto do terceiro evangelho quanto de Atos dos Apóstolos. A unidade literária e teológica entre essas duas obras fortaleceu historicamente essa conclusão. Os argumentos internos do texto também oferecem apoio significativo à autoria de Lucas. O prólogo do Evangelho demonstra domínio avançado da língua grega, estilo literário refinado e metodologia historiográfica cuidadosa. O autor afirma ter investigado detalhadamente os acontecimentos desde o princípio, organizando de forma ordenada para transmitir segurança aos leitores acerca da fé cristã. Essa preocupação histórica e literária distingue Lucas dos demais evangelistas e sugere um escritor altamente educado. A ligação entre Lucas e o apóstolo Paulo desempenha papel importante na compreensão do Evangelho. As chamadas seções nós, em Atos, indicam participação direta do autor em determinadas viagens missionárias paulinas. Além disso, vários temas presentes no Evangelho e em Atos dialogam profundamente com preocupações teológicas associadas ao ambiente paulino, como universalidade da salvação, como inclusão dos gentios, ação do Espírito Santo e centralidade da graça divina. A crítica moderna, embora geralmente reconheça a unidade entre Lucas e Atos, debate questões relacionadas à identidade exata do autor. Alguns estudiosos questionam se o autor teria sido realmente companheiro direto do apóstolo Paulo, especialmente devido a diferenças percebidas entre a teologia paulina, das cartas, e a apresentação do apóstolo Paulo no livro de Atos. Outros argumentam que tais diferenças podem ser explicadas por objetivos literários distintos, sem necessariamente negar a proximidade histórica entre ambos. Independentemente das discussões acadêmicas, o Evangelho escrito por Lucas revela um autor profundamente comprometido com a preservação histórica da fé cristã e com a proclamação universal do Evangelho. Seu trabalho demonstra notável capacidade literária, sensibilidade pastoral e preocupação apologética. Lucas emerge como um dos mais importantes historiadores e teólogos do cristianismo primitivo, oferecendo contribuição indispensável à compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo. A data de composição. A data de composição do Evangelho escrito por Lucas é objeto de amplo debate acadêmico. A maioria dos estudiosos situa sua redação entre os anos 70 a 90. Essa conclusão baseia-se principalmente na relação literária entre Lucas e Marcos, já que muitos consideram Marcos
como uma das principais fontes utilizadas pelo evangelista. Se Marcos foi escrito por volta de 65 a 70, Lucas provavelmente seria posterior. Outro fator importante na discussão é o tratamento da destruição de Jerusalém. O discurso escatológico de Lucas no capítulo 21 apresenta detalhes que muitos estudiosos interpretam como reflexo dos acontecimentos ligados à destruição do templo no ano 70. Diferentemente de Marcos, Lucas parece escrever o cerco de Jerusalém com maior clareza histórica. Isso levou muitos pesquisadores a defenderem composição posterior ao evento. Estudiosos frequentemente defendem datas anteriores, especialmente durante a década de 60. Um dos argumentos mais relevantes envolve o livro de Atos, continuação direta do Evangelho. Atos termina abruptamente com Paulo ainda vivo em Roma, sem mencionar sua morte, a perseguição nerodiana ou a destruição de Jerusalém. Alguns argumentam que essa ausência sugere composição antes desses eventos importantes. A relação entre Lucas e o desenvolvimento da igreja primitiva também influencia a sua datação. O Evangelho revela uma comunidade cristã já amplamente expandida entre os gentios, enfrentando desafios missionários, doutrinários e organizacionais. O cristianismo aparece como um movimento intencional, em crescimento dentro do Império Romano, o que sugere um contexto relativamente avançado em relação às primeiras décadas apostólicas. Independentemente da data, o Evangelho escrito por Lucas surge em um momento decisivo da história cristã. A igreja expandia-se rapidamente além das fronteiras judaicas, enquanto o mundo mediterrâneo enfrentava transformações políticas, sociais e religiosas profundas. Nesse cenário, Lucas procura oferecer fundamento histórico sólido para a fé cristã e demonstrar que a mensagem de Jesus possui alcance universal e relevância permanente. Os destinatários. O evangelho escrito por Lucas é explicitamente direcionado a uma figura chamada Teófilo, mencionado no prólogo, tanto do evangelho quanto no livro de Atos. A identidade exata de Teófilo permanece debatida. Alguns o consideram um indivíduo real, possivelmente patrono da obra ou oficial romano, interessado no cristianismo. Outros entendem o nome simbolicamente, já que Teófilo significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Os destinatários do Evangelho parecem pertencer majoritariamente ao mundo gentílico. Lucas frequentemente explica costumes judaicos, utiliza estilo grego refinado e demonstra preocupação em tornar a mensagem cristã compreensível a leitores não judeus. Diferentemente de Mateus, que enfatiza intensamente o cumprimento das profecias judaicas, Lucas destaca a dimensão universal da salvação oferecida em Cristo. O Evangelho demonstra particular interesse por grupos marginalizados dentro da sociedade antiga. Pobres, mulheres, samaritanos, publicanos e pecadores recebem atenção especial ao longo da narrativa. Isso sugere uma comunidade cristã diversificada,
composta por pessoas de diferentes origens sociais e culturais. Lucas deseja mostrar que o Evangelho rompe barreiras étnicas, econômicas e religiosas. Outro aspecto importante é a preocupação apologética diante do mundo romano. Lucas frequentemente apresenta autoridades romanas de forma relativamente moderada, ao mesmo tempo em que enfatiza a inocência de Jesus e dos cristãos diante de acusações políticas. Muitos estudiosos entendem que o Evangelho procura demonstrar que o cristianismo não representa ameaça revolucionária contra Roma, mas um movimento legítimo e moralmente íntegro. Os destinatários também aparentam necessitar de fortalecimento doutrinário e segurança espiritual. Lucas descreve para confirmar a confiabilidade da fé cristã diante de questionamentos, perseguições e desafios culturais. Seu evangelho oferece narrativa cuidadosamente organizada que conecta os eventos da vida de Jesus ao plano histórico redentor de Deus, revelado nas Escrituras e continuado através da missão da Igreja. O propósito do livro. O propósito fundamental do Evangelho escrito por Lucas é oferecer relato historicamente confiável acerca da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. O prólogo demonstra explicitamente essa intenção ao afirmar que o autor investigou cuidadosamente os acontecimentos para que seus leitores conhecessem a certeza das coisas ensinadas. Lucas procura unir precisão histórica e proclamação teológica em uma narrativa coerente. Outro objetivo central é apresentar a universalidade da salvação. Lucas enfatiza continuamente que Jesus veio não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Genealogias, milagres, parábolas e discursos revelam um Messias preocupado com judeus e gentios, ricos e pobres, homens e mulheres. O Evangelho destaca que a graça divina ultrapassa fronteiras nacionais e sociais. Lucas também pretende demonstrar continuidade entre o plano de Deus no Antigo Testamento e sua realização em Cristo. O Evangelho está profundamente enraizado nas Escrituras judaicas, mas interpreta essas promessas à luz da missão universal de Jesus. Desde os cânticos iniciais até as aparições pós-ressurreição, Lucas mostra que os acontecimentos da vida de Jesus cumprem o propósito redentor divino revelado ao longo da história de Israel. Outro propósito importante envolve a ação do Espírito Santo. Lucas destaca intensamente o papel do Espírito na concepção de Jesus, em seu ministério público e posteriormente na missão da Igreja em Atos. O Espírito aparece como força dinâmica que conduz o plano divino de salvação através da história humana. Lucas busca formar discípulos comprometidos com valores do reino de Deus. O Evangelho enfatiza a oração, misericórdia, compaixão, humildade e justiça social. O discipulado em Lucas não é mera adesão intelectual, mas transformação prática da vida. O autor convida seus leitores
a responderem ao Evangelho com fé, arrependimento e compromisso ético concreto. O contexto histórico. O Evangelho escrito por Lucas foi escrito em um contexto de expansão acelerada do cristianismo dentro do Império Romano. O século I d.C. testemunhou intensas transformações políticas, culturais e religiosas no mundo mediterrâneo. Roma dominava vastos territórios, promovendo relativa estabilidade política, ampla circulação comercial e integração cultural através da chamada Pax Romana. O ambiente helenístico influenciava profundamente a vida intelectual e social da época. A língua grega funcionava como principal meio de comunicação internacional, permitindo ampla circulação de ideias e textos. Lucas descreve em grego sofisticado, demonstrando familiaridade com convenções literárias e historiográficas do mundo helenístico. Isso evidencia o diálogo entre cristianismo primitivo e cultura greco-romana. Religiosamente, o judaísmo encontrava-se sob forte tensão, devido à dominação romana e às expectativas messiânicas crescentes. Diferentes grupos judaicos disputavam a autoridade religiosa e interpretações da lei. A destruição de Jerusalém no ano 70 provocou profunda crise identitária tanto para judeus quanto para cristãos, redefinindo relações entre sinagoga e igreja. O cristianismo primitivo expandia-se rapidamente para regiões gentílicas. Comunidades cristãs surgiram em grandes centros urbanos do Império, enfrentando desafios relacionados à diversidade cultural, perseguição ocasional e organização interna. Lucas escreve em meio a essa expansão missionária, enfatizando a legitimidade e universalidade da fé cristã. Nesse contexto histórico, Lucas apresenta Jesus como Salvador universal e Senhor da história. O Evangelho procura mostrar que os acontecimentos ligados à vida de Jesus não são eventos isolados, mas parte do plano soberano de Deus, conduzindo à redenção da humanidade através da história humana. A estrutura literária do livro. O Evangelho escrito por Lucas apresenta uma estrutura literária cuidadosamente organizada e artisticamente elaborada. O prólogo segue convenções historiográficas clássicas do mundo greco-romano, estabelecendo desde o início o caráter ordenado da narrativa. Lucas demonstra preocupação consciente, consequência lógica, desenvolvimento temático e precisão narrativa. Muitos estudiosos dividem o Evangelho em grandes seções narrativas. Após os relatos da infância de João Batista e Jesus, o Evangelho apresenta o ministério galileu, seguido pela longa jornada de Jesus rumo a Jerusalém. E, finalmente, os eventos da paixão, morte e ressurreição. Essa estrutura geográfica possui também profundo significado teológico. A chamada narrativa da viagem ocupa posição central no Evangelho. Entre Lucas capítulo 9 e 19, Jesus dirige-se deliberadamente a Jerusalém. Essa seção contém grande quantidade de material exclusivo de Lucas, incluindo parábolas famosas como o Bom Samaritano e o Filho Pródigo. A viagem simboliza um movimento
inevitável de Jesus em direção ao cumprimento de sua missão redentora. Outro elemento importante é o uso de paralelismos e cânticos poéticos. Os relatos da infância contêm hinos e profundamente enraizados na linguagem do Antigo Testamento. Lucas combina narrativa histórica e riqueza litúrgica de maneira singular entre os evangelhos. Além disso, Lucas demonstra extraordinária habilidade na construção de personagens e diálogos. O Evangelho apresenta retratos humanos detalhados, enfatizando emoções, conflitos e transformações pessoais. Mulheres pobres, estrangeiros e marginalizados recebem um desenvolvimento narrativo significativo, revelando sensibilidade literária e preocupação pastoral do autor. A teologia do livro. A teologia de Lucas é profundamente marcada pela universalidade da salvação. Jesus é apresentado como Salvador de toda a humanidade, não apenas de Israel. Desde o anúncio angelical do nascimento até a grande comissão final, o Evangelho enfatiza que a mensagem divina destina-se a todas as nações e povos. Outro tema central é o papel do Espírito Santo. Lucas destaca continuamente a atuação do Espírito em indivíduos e eventos da história da salvação. O Espírito capacita Jesus para o ministério, inspira profetas, dirige discípulos e impulsiona a expansão missionária da igreja. Essa ênfase conecta diretamente o Evangelho ao livro de Atos. A compaixão divina pelos marginalizados constitui outro aspecto fundamental da teologia de Lucas. Pobres, pecadores, mulheres, samaritanos e excluídos sociais ocupam posição privilegiada na narrativa. Lucas revela um Deus profundamente interessado nos vulneráveis e preocupado com justiça, misericórdia e restauração humana. A oração também desempenha papel teológico extraordinário no Evangelho. Jesus aparece frequentemente orando em momentos decisivos de seu ministério. Lucas enfatiza a dependência de Deus, intimidade espiritual e perseverança na oração como elementos centrais da vida cristã. A teologia de Lucas é profundamente histórica. Deus atua concretamente na história humana através de eventos, pessoas e nações. O Evangelho conecta continuidade, acontecimentos históricos ao cumprimento do propósito redentivo divino. A salvação não é ideia abstrata, mas intervenção real de Deus no curso da história humana através de Jesus Cristo. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas do Evangelho escrito por Lucas envolve sua relação com as demais tradições sinóticas. O chamado problema sinótico continua sendo tema central na pesquisa bíblica contemporânea. A relação entre Lucas, Marcos e Mateus gera debates sobre dependência literária, fontes utilizadas e desenvolvimento das tradições acerca de Jesus. Outra questão importante diz respeito à historicidade de determinados relatos exclusivos de Lucas. Episódios relacionados ao nascimento de Jesus, censos romanos e cronologias políticas são frequentemente analisados à luz de dados históricos externos. Pesquisadores discutem
como harmonizar detalhes narrativos lucanos com evidências históricas disponíveis. O tema da riqueza e pobreza também gera intensos debates interpretativos. Lucas enfatiza fortemente advertências contra riquezas e defesa dos pobres. Alguns estudiosos interpretam essa linguagem em termos econômicos literais. Outros destacam dimensões espirituais e simbólicas. A questão continua relevante para discussões contemporâneas sobre ética cristã e judaísmo social. Outro desafio interpretativo envolve a escatologia. Comparado com Marcos e Lucas, apresenta uma perspectiva mais desenvolvida acerca do atraso da parúcia. Estudiosos debatem como Lucas compreende o tempo entre a ascensão de Cristo e seu retorno futuro, especialmente em relação à missão contínua da igreja na história. Além disso, existem discussões sobre a relação entre Lucas e o apóstolo Paulo. Embora tradicionalmente associada ao apóstolo, o Evangelho e Atos apresentam nuances teológicas distintas das cartas paulinas. O debate envolve questões de historiografia, desenvolvimento doutrinário e diversidade teológica dentro do cristianismo primitivo. O Evangelho escrito por Lucas permanece profundamente relevante para os dias atuais por apresentar uma visão universal, histórica e compassiva da salvação em Jesus. Em um mundo marcado por divisões étnicas, desigualdades sociais e crises espirituais, Lucas proclama que o Evangelho destina-se a toda a humanidade sem distinção. Sua ênfase na compaixão pelos marginalizados continua extraordinariamente necessária em contextos contemporâneos de pobreza, exclusão e injustiça. Lucas apresenta um Cristo que se aproxima dos esquecidos, acolhe pecadores e restaura a dignidade humana. Essa mensagem desafia continuamente a igreja a viver o Evangelho de maneira prática e misericordiosa. O Evangelho também oferece sólida base histórica para a fé cristã. Em tempos de ceticismo e relativismo, Lucas demonstra preocupação cuidadosa com investigação, testemunho e confiabilidade narrativa. Sua obra continua fortalecendo a confiança na historicidade fundamental da mensagem cristã. Além disso, a teologia do Espírito Santo presente em Lucas permanece essencial para a compreensão da missão da igreja. O Evangelho recorda que a obra cristã depende da ação divina e que Deus continua produzindo sua história redentora através do poder do Espírito. Por fim, Lucas continua convidando cada geração a encontrar em Jesus o Salvador e Senhor da história. Sua narrativa une profundidade teológica, beleza literária e sensibilidade pastoral de maneira singular, mantendo relevância permanente tanto para a academia quanto para a vida espiritual da igreja contemporânea.